E as deficiências sensoriais? São duas, física e auditiva. Lembrando que o autismo também pode ser considerado uma deficiência sensorial, tá? Todo o processo sensorial deles ficam alterados. Mas a gente gosta de classificar principalmente essas duas deficiências como especificamente sensoriais. Nós estamos falando dos órgãos do sentido, visão e audição, ok? Essas duas a gente vai ver junto. Gente, deficiente visual, nós temos aqui algumas classificações, tá? A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida da visão. Ou seja, a pessoa pode nascer deficiente visual ou ela pode adquirir essa deficiência por algum evento. Doenças, existem doenças que podem provocar a cegueira e nós temos acidentes que vão aí no globo ocular, né? Algum tipo de acidente que possa trazer um malefício dessa visão. E nós temos também a perda da visão gradativa. Todos nós, seres humanos, perdemos, de certa forma, à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo essa visão, é fato, né? Mas alguns vão perdendo essa visão em uma velocidade muito maior, seja por um problema ocular, ou seja, um agravante por outro problema, né? Deve ter uma doença, e essa doença aumenta ali essa predisposição que a pessoa já tem ali geneticamente, por exemplo, né? Existe sim essa parte. Mas a pessoa ela pode perder totalmente a visão, ela pode nascer sem cega, ou ela pode ter parte, tá? E aí a gente tem basicamente dois tipos. A gente tem a cegueira, que é a perda total dessa visão, né? Ou a pessoa tem uma capacidade quase muito pequena, tá? E a gente tem a baixa visão, que é a chamada visão subnormal, que caracteriza-se pelo comprometimento, né, do funcionamento visual dos olhos, mesmo após o tratamentos ou correções. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos, ampliados, ou com o uso de recursos ópticos especiais. Eu lembro que eu dei 3 anos aula, acho que 3 ou foi 4, para um aluno com baixa visão. Então, também não é um público muito grande nas escolas, né? Tem sim, tem uma grande quantidade no Brasil, mas a gente encontra com aí uma porcentagem bem menor. Como é que a gente fazia na escola que eu trabalhava, né? Como eu era professora de história, e a escola ela não tinha muitos recursos, durante muito tempo, nem uma lupa a gente tinha. Eu lembro que no primeiro ano que eu trabalhei com ele, não tinha uma lupa. No segundo ano, já arranjaram uma lupa, né? Porque o certo, se a pessoa tem baixa visão, é trabalhar com uma lupa ali para que ele possa acompanhar. Mas, como professora, eu tinha um caderno específico para me trabalhar com ele, e eu ampliava as coisas que eu ia trabalhar, principalmente os exercícios, porque os exercícios eu tinha tirado o quadro. Então, eu tinha um caderno bem específico que toda vez que eu ia fazer atividade do quadro, eu ampliava a minha letra para poder ajudá-lo, né? Também eu sentava ele sempre perto de mim, para que eu estivesse sempre falando com ele, sempre indo lá e olhando se ele estava escrevendo. Eu não tive dificuldade de trabalhar com ele, primeiramente porque ele era um aluno maravilhoso, muito atencioso, comportado, muito, muito colaborador e interessado, né? Então, isso já é um ponto muito positivo. Mas, assim, por esta pessoa ter dificuldade de visão, é muito importante que você vá narrando o que está acontecendo. Então, o papel do cuidador, por exemplo, dessa pessoa é de narrar o que está acontecendo, de falar, e narrando, né? Você precisa narrar as particularidades, a roupa, a parte física das pessoas, a aparência, a pessoa precisa de narrativa do que está acontecendo ali,
né? É muito importante que essa pessoa com deficiência visual, ela também faça um acompanhamento. Muitas cidades possuem centro, associações, né? A nossa cidade tem uma associação de cegos. E eu já tive o prazer de ir lá e de conhecer o trabalho deles, né? Eles tanto fazem o trabalho de transcrição, né? Das atividades do aluno de casa, leva lá para essa associação, né? Os pais conseguem levar para lá, distância, condições financeiras, mas lá tem um bom atendimento, e é lá os professores que trabalham lá nessa associação, eles fazem a transcrição para o Braille, ensinam o Braille, né, para essas crianças, e essas crianças respondem as atividades em Braille, e os professores vão e traduzem para os professores, de um trabalho fantástico. Eu me lembro de ir para lá, e eles falavam em sala de aula, a cabeça da gente é que a sala de aula, uma sala cheia de cadeiras, de carteiras, e quando eu cheguei lá, que é uma sala pequenininha, e nessa sala pequenininha fica somente o professor e a criança, né? E aí eles foram me explicando como é que faziam aquele trabalho, e aí eu visitei também outros cômodos da associação, onde tinha as salas, né, com a máquina Braille, com o Soroban, com as salas, porque eles trabalham as atividades de vida diária, né, para poder dar autonomia, armário, uma pessoa colocar a própria arrumar a cama, ajeitar a comida, né? Tudo isso para que essa pessoa tenha autonomia. Então, dentro da escola, o que se vai trabalhar com essa pessoa com deficiência visual, a autonomia. Se essa pessoa ela tiver em casa, ela tiver um apoio já, e que que falando sendo uma criança, né? Ela já venha fazendo esse trabalho de autonomia, ela não vai ter muita dificuldade na escola, né? Muitas crianças conseguem se virar muito bem dentro da escola, apesar da deficiência visual. E se essa escola, né, ela tiver piso tátil, que é muito importante, né, sinais nas portas. Hoje, gente, é obrigatório as escolas terem placas em braille, aqui nas portas. Hoje a gente tem nos ambientes públicos, mas a escola também precisa. O piso tátil, aquele piso tátil ajuda, é muito importante para a pessoa com deficiência visual, porque ele vai conseguir andar por aquele piso, ele vai conseguir saber identificar onde ele está, né? Aquele piso é para ter todo o processo da escola, e ele funciona como um caminho. Ele tem a parte que vai para frente, que vai para trás, essa pessoa vai conseguir se direcionar. E aí, dentro da escola, né, se eu tenho uma criança com deficiência visual dentro da escola, eu tenho que me preocupar onde ela senta, eu tenho que me preocupar com tudo que vai estar à frente, do lado, atrás dessa pessoa, né? A escola precisa colocar em um ambiente, essa criança sentada no lugar onde ela não vai ter dificuldade para poder sair da escola, porque a gente tem que pensar em coisas, né, que possam acontecer de urgência e emergência, tem que ensinar para essa criança onde há as dependências da escola, porque por mais que ela tenha um cuidador, um profissional de apoio, ela precisa ter autonomia. Então, ela precisa ser ensinada onde entra, onde é a porta, onde é a secretaria. E a pessoa com deficiência visual, gente, ela aprende com uma velocidade grande sobre o mundo que a cerca. Lembrando que a deficiência visual não vai afetar a cognição dessa pessoa, as inteligências, a capacidade dela de aprender, tá? Pelo contrário, né? Ativa outras atividades sensoriais, e são pessoas que, as que eu já tive contato, né? Eu já tive contato tanto com alunos na escola, como eu tive contato na universidade. Né? Na universidade, a gente tinha um colega e que eu dizia que a quantidade de atividade que ele fazia e na velocidade, é,
anos-luz na frente da maioria da turma, né? Fazia com muito mais facilidade, no sentido de que ele entregava muito bem as suas atividades, participava. Ele precisava de muito apoio para ler os textos, né? E aí eu estou falando de uma universidade de 20 anos atrás, né? Ou seja, eu me formei no ano de 2003, então, literalmente 20 anos atrás, né? Então, a gente não tinha dentro das escolas intérpretes, pessoas de apoio. Então, quem era o apoio dele, né? Eram os próprios alunos ali. A gente lia para ele, e ele tinha, e como eu fiz na Federal, então a gente não tinha uma turma específica, né? Cada disciplina, eu fiz poucas disciplinas com ele, acho que eu fiz uma, duas disciplinas com ele. E sempre tinha ali os amigos da própria sala que liam para ele ficava aula muito atento, né? Em casa ele tinha alguém que lia para ele os textos, então estudava junto com ele. Então, hoje a gente tem tecnologias que conseguem, né, fazer essas leituras, os e-books, a gente tem hoje tecnologia, tanto de inteligência artificial, a gente tem sites que lê o texto inteiro, a gente tem aplicativos que fazem também, foram desenvolvidos para a pessoa com deficiência, a gente tem relógios que foram desenvolvidos para ajudar a pessoa com deficiência, tá? Programa o tempo, o horário, para que eles possam conseguir ter autonomia, né? Então, o nosso grande trabalho com a pessoa com deficiência visual na escola, né, em todos os ciclos de educação, é trabalhar para que essa pessoa tenha autonomia, porque ela pode, sim, desenvolver o máximo das suas habilidades, né? Ela pode aprender todos os conteúdos que nós temos dentro da escola, ela só precisa de uma ajuda, de um empurrão, né? E que isso não pode se tornar algo dependente, né? Precisa ser ensinado o caminho para que ela haja e consiga fazer isso da melhor forma possível, porque é assim que eles gostam, né? Eu aprendi muito sobre deficiência visual, né, quando estive, né, em algumas atividades na Associação de Cegos, né, fazendo formações, né, levando atividades sensoriais para a gente fazer em oficinas, e como a gente aprende com eles, né? E lá na Associação de Cegos daqui, da minha cidade, eles têm professores com deficiência visual e professores sem deficiência. E aí eles me explicaram que isso é para que os alunos deles, né, as pessoas com deficiências que lá estão, eles são pessoas para que eles possam ter o contato das duas formas, né, para que eles possam ali ter esse misto de experiência. E um fato curioso, gente, falando desse meu colega que eu estudei história com ele, né? Quando eu fui fazer uma atividade junto com essa associação, quando eu chego lá, eu descubro que ele era o presidente na época da associação. Por isso que ele e aí uma pessoa que me conhecia indicou meu trabalho, eles eu sei quem é, né? Então, assim, a vida é cheia de surpresas, né? Quando eu cheguei lá, que eu fui falar, eu fui conversar com ele, lembrando também que a gente era de grupo de jovens e a gente fazia várias atividades, né, dos grupos de jovens juntos, e ia para muitas atividades, ele lembra dessa que a gente ia de noite para as coisas, e isso que é importante, né, a pessoa com deficiência, ela também está integrada nas outras atividades e perceber que ela pode, sim, fazer, né, ter contato, correr atrás, participar das atividades o máximo possível. E é isso que elas querem, né? Elas querem se sentir úteis, elas querem se sentir pessoas dentro da sociedade como qualquer outra, tá? Então, vamos lá para outra deficiência, que é a deficiência auditiva. Deixa só eu tirar uma dúvida aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver a deficiência auditiva.
O que nós podemos falar sobre a deficiência auditiva? Algumas características são bem parecidas, por isso que eu botei visual e auditiva junto. Porque o que acontece na deficiência auditiva? Assim como a deficiência visual, né, você tem a perda total dessa audição, como você tem a perda gradativa, onde essa pessoa vai ficar bem comprometida com essa audição. Assim como a deficiência visual, essa pessoa pode nascer, né, uma pessoa 100% surda, como a pessoa também pode ir perdendo devido a alguma doença, que essa doença, né, atinja aí a audição dessa pessoa. Então, dentro dessa deficiência auditiva, você vai ter aí níveis, né? E eu vou mostrar para vocês os tipos, mas antes eu gostaria de fazer essa pergunta, né? A pessoa com deficiência auditiva, ela pode ser chamada de surdo e mudo? Você já usou essa expressão? O mudo, o mudinho, essa expressão ela era muito utilizada nos anos 80, 90 e até anterior, né? Mas ela foi mudando e hoje se tem a total consciência e conhecimento que a pessoa surda não é muda, né? Ela não tem problema nas cordas vocais, né? E, pelo contrário, existem pessoas surdas oralizadas que conseguem falar. Tá? Então, a pessoa surda, ela não escuta. E por ela não escutar, ela termina não desenvolvendo a fala. Não porque ela tenha problemas na fala. Não porque ela não tenha todo o aparelho fonador que faz a fala. Ela tem. Né? Tanto que ela faz grunhidos, barulhos e etc. Porque ela tem o aparelho fonador. Mas nós, seres humanos, somos seres de repetição. E a gente aprende os sons, a gente aprende a fala, porque a gente escuta e a gente aprende, o nosso cérebro desenvolve esse processo de linguagem. Então, a pessoa surda, né, ela vai precisar de uma entrada sensorial de informações, que é uma coisa que eu não falei na visão, gente. Vou até aproveitar aqui para falar. Na escola, essas pessoas precisam de uma entrada de informação, tá? E essa entrada de informação, muitas vezes, quem vai dar é o cuidador, né? Ou o professor de intérprete de Libras. Então, no caso da surdez, a gente hoje já tem a obrigatoriedade, né, de uma pessoa para trabalhar Libras. Eu digo para vocês que eu já tive alunos surdos em sala de aula, isso antes de eu fazer psicopedagogia. E como era difícil, porque eu não sabia Libras, eu não fazia ideia de como me comunicar com aquele aluno. Eu brinco que eu mais parecia uma macaca. É sério, gente, assim, fazendo gesto, falando com a pessoa, gritando. Quantas vezes em aula eu não gritei? Gritava o nome da pessoa, menino, mandava se aquietar, pedia ao menino para poder me ajudar. Cansei de fazer isso, né? E foi exatamente essas falhas que me levaram à psicopedagogia. Mas até hoje eu não aprendi Libras. É algo que eu tenho, não tive aptidões, né? Mas talvez não me interessei e não me dediquei. Mas, mesmo, o que a gente tem? A gente tem uma realidade dentro da deficiência auditiva em que muitos pais eles não concordam em ensinar a Libras. Nós sabemos que a Libras brasileira é uma língua oficial, não é uma linguagem, né? É uma língua oficial. E trazendo como curiosidade para vocês, no interior do Piauí tem uma cidade que desenvolveu a própria língua de sinais. Eu vou deixar para vocês antes de comentar aqui aqui na aula, um link da reportagem, tá? Para mostrar para vocês essa cidade do Piauí, que está sendo estudada internacionalmente. Pesquisadores de muitos lugares estão vindo pesquisar, pesquisadores da área da linguística, principalmente, né? Como é interessante, isso aconteceu
uma cidade toda falar um tipo de língua de sinais, não é a Libras, isso aí já foi conferido, não é Libras. Eles desenvolveram, porque nessa cidade, só contando rapidinho, nessa cidade nasceu uma quantidade muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, algum nível dessa deficiência, e há alguma coisa genética nessa cidade, porque é muito grande a quantidade de pessoas surdas na cidade. Então, essa necessidade começou principalmente com uma senhora que foi desenvolvendo essa forma de falar, e ela foi conseguindo, e as pessoas foram desenvolvendo esses sinais. E aí é um caso de estudo, é único no Brasil, né? Só existe essa cidade, não no mundo tem muitos casos, mas no Brasil só tem esse caso dessa cidade. Todo o resto do país, né, é a língua brasileira de sinais. E a língua brasileira de sinais, gente, ela é um código, né? Ela é um código, então ela é um código que vai ter suas peculiaridades, ela vai ter sua regionalidade, né? E é um código criado pela pessoa surda, tá? Isso é muito importante, não é a gente que cria o nome da gente para a comunidade surda, é a comunidade surda que nos dá o nosso nome, o nosso símbolo, alguma coisa que vai nos referir, eles vão nos dar referência a alguma coisa nossa, é o cabelo, é o olho, é a boca, é alguma coisa em nós que eles vão pegar e nos dar um símbolo, tá? E essa linguagem, ela é uma compreensão da realidade, ela tem as expressões, as emoções, né? Às vezes a gente, hoje, com a internet, existem vários memes, né? De momentos, de shows e de eventos. Eu lembro de uma situação, né? Até no governo, no último governo, que o intérprete de Libras chamou muita atenção pela quantidade de expressão que ele fez, né, para poder traduzir o que estava sendo dito ali. Então, sim, né, é uma linguagem e a gente fala se expressando, a gente coloca emoção no que a gente fala, a gente coloca expressão nos olhos, na boca, e a Libras tem toda essa expressão, né? Eles se comunicam com expressões faciais, corporais, porque tudo é comunicação, né? Os gestos, os símbolos, tudo é comunicação. Então, hoje no Brasil é muito importante o teste, né? O teste da orelhinha, né? É o teste precoce para saber se a criança não tem perda auditiva. É muito importante no período de alfabetização, se essa criança tem dificuldade de aprendizagem, ou se a gente desconfia que essa pessoa tem dislexia, a gente já passa ali um exame do processamento auditivo para realmente descartar que é algum problema auditivo, no sentido mesmo de perda de audição, né? E aí faz um exame do processamento auditivo central, desse exame vem dizendo se a pessoa tem ou não tem algum tipo de perda ali auditiva, tá? Nós temos os aparelhos, né, auditivo, que é um tipo de tecnologia, é um tipo de instrumento mediador para que essa pessoa consiga, né, distinguir os sons, e a gente tem pessoas que preferem não usar o aparelho auditivo e preferem se comunicar, né, aprendem a se comunicar, outros aprendem a fazer leitura labial, tá? E dentro da escola, nós temos uma boa quantidade de pessoas surdas, né? A gente encontra até mais do que as pessoas com deficiência visual, e o que a gente tem é uma triste realidade. A gente tem dentro da escola a comunidade escolar que não sabe se comunicar com a pessoa surda, né? Então, às vezes, de toda a escola tem a professora da sala de AEE, que é uma profissional que se preparou para trabalhar com uma pessoa com deficiência. Mas isso não faz essa pessoa ser incluída, né? Porque ela precisa conversar com os professores. Imagine o aluno quando chega no ensino fundamental 2.
que ele tem mais de 10 professores para se comunicar. E desses professores, geralmente nenhum sabe Libras, tá? Então, ficam todos igual a Jossandra Barbosa há anos atrás. Fique do mesmo jeito, se mexendo, gritando, falando, empurrando o outro. Menino, desvia aí para esse menino se calar, se ajeitar, prestar atenção. E aí, meio que o professor finge que esse aluno está aprendendo e esse aluno finge que está ali aprendendo, né? E é triste. Né? Então, por isso que a gente precisa ter essa conscientização. Eu vejo, isso é uma perspectiva minha, né? Que isso é muito cruel quando a gente está falando no ensino fundamental 2. Em todo o processo educacional, gente, nós temos uma preocupação muito maior, um carinho, um cuidado muito maior na educação infantil até o 5º ano. Depois é um descaso, é uma vergonha. Depois é um problema, porque você tem vários professores com menos tempo para estar com esses alunos. Cada um corre para poder dar aquele conteúdo. E eu tive a experiência de conviver com muitos outros professores, de conviver com os nossos alunos com deficiência e que muito pouco se fazia por eles. E que, infelizmente, já faz o último ano que eu saí da escola, foi o quê? 2017, eu acho. 2017, por aí, né? E de lá para cá, mudou algumas coisas, mas ainda há muito descaso. E falando do aluno surdo, eu digo que não avançamos muito, não, no sentido de professores com conhecimento de Libras, um ensino voltado para a pessoa com deficiência auditiva. Faz um relato aí da tua cidade aí, me conta coisa boa, por favor, né? E como é que estão fazendo na sua cidade, porque a realidade que eu vejo é que anos depois da minha experiência de sala de aula na escola pública, eu não vi muitos avanços, não, né? As escolas, elas não compram equipamentos para favorecer uma inclusão, né? Porque é caro, porque elas veem como gasto. Essa é a palavra certa, tá? Na tela de vocês estão vendo alguns tipos de perda auditiva. Essa perda auditiva aqui é só para a gente contextualizar um pouco. Você pode ter, basicamente, né, 3 tipos de perda da audição. Você está uma perda na condução desse som, uma perda nas células sensoriais desse som, ou mista, né, um pouco de um pouco de outro, ou um problema mesmo nos nervos da audição. E aí, quando causa, né, a perda dessa audição, você tem a deficiência. Lembrando que nós temos transtornos, né, que podem causar, né, alguma distorção dessa audição, mas não chega a ser considerado uma deficiência, como, por exemplo, o transtorno do processamento auditivo central, tá? Que causam muitos problemas escolares. Não é considerado uma deficiência, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, causa muitos e muitos transtornos. Que a pessoa com TEPAC, ela tem muita dificuldade de aprendizagem. Gente, mas nós temos vários níveis dessa perda de audição. Da mesma forma da visão, tá, gente? Da mesma forma. A pessoa pode ter, né, uma visão total ou perda de quantidade da visão, baixa visão, a audição também. Ela pode ser total, né, severa, a pessoa perdeu completamente a audição, tá? Ou não, né, ela perdeu aí só uma parte, claro que uma boa parte para ser considerado, tá? A ser considerado deficiência. Bem, aqui, gente, a gente encerra essas 2 partes sobre deficiência sensorial, visão e audição. Como eu disse, nosso intuito aqui é só fazer uma caracterização e uma discussão leve. Nós estamos fazendo uma discussão leve, porque nós ainda temos muito conteúdo para seguir, e nós, lá na frente, a gente vai falar mais sobre essa deficiência, mais sobre o trabalho do cuidador. Desde o início desse módulo,
que eu falo que o objetivo desse módulo é de trazer conhecimento sobre essas deficiências, tá? Conhecimento, curiosidades, informações. E, como todas as aulas, a gente está deixando material de leitura e mais contribuições, reportagens, tudo aquilo que eu posso encontrar para ajudar você a conhecer mais sobre esse assunto. Ó, beleza, ótimo. Faz aí também a sua lição de casa, tá bom, gente? Leitura. E sempre lembrem, tá? Eu gosto de repetir, porque eu sou chatinha para repetir as coisas, porque eu fico batendo na mesma tecla. Esses comentários que vocês veem aqui, supostos, deixe seu comentário, são espaços que vocês podem compartilhar as histórias de vocês, tá? Os casos, é tão bom compartilhar casos bons, mas também para falar da realidade, se ela não for muito boa, fazer o quê, né? É o que temos de realidade, o que nós podemos fazer para mudar, é o que a gente está fazendo aqui nesse curso, né? Aprendendo mais para que no futuro quem sabe você não possa estar contando histórias novas e boas, tá bom? Pronto? Vamos lá? Vamos seguir, né, gente? Vamos seguir, que a gente ainda tem muita coisa para ver nesse curso, viu? Nada de preguicinha, nada de cansaço. Vamos para a hora.